Olá, meus amigos. Olha, estou contando os dias aqui para que vocês efetivamente se tornem advogados. E eu tenho plena confiança aí na aprovação de vocês, sei que vocês estão preparadíssimos. Fizemos aqui ao longo de todo o curso uma jornada incrível sobre o direito constitucional, sobre o direito processual, ok? E eu quero que vocês tenham esse sentimento de dever cumprido, de que vocês estudaram bastante, de que vocês fizeram a parte de vocês, ok? Nada de ficar borocochô, não é o momento para isso aqui agora. Quer ver uma coisa? Eu quero ter um papo muito sério com vocês. Por quê? Porque chega este momento aí que antecede a prova de vocês, seja quinta, sexta, sábado, né? Eu sei que vocês ficam muito pilhados e não há motivo para tanto, ok? Quero que vocês vão para a prova com sentimento de dever cumprido, ok? Vocês estudaram, vocês treinaram, vocês escreveram, mas professor, eu estou com medo. Tira esse medo de vocês, vão para a prova com sangue nos olhos, faca nos dentes, ok? Com o sentimento de que eu quero fazer essa prova, eu quero resolver essa parada de uma vez por todas. É esse o sentimento que vocês devem ter ao enfrentar a prova. E o pensamento positivo de que vocês vão encontrar na prova aquilo que vocês estudaram, ok? É isso mesmo. Professor, eu vou encontrar na prova aquilo que eu estudei? Vai, gente, vai. Olha só. No 19º exame, os meus alunos encontraram uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nós trabalhamos ação direta de inconstitucionalidade por omissão em sala de aula. No 20º exame, os nossos alunos se depararam com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. E o que caiu na prova, professor? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. E nós estudamos exaustivamente a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Me lembro até da dona Fátima, que foi nossa aluna de 67 anos, tinha tomado muitas bombas no exame de ordem, feito outros cursos, foi cair aqui nas nossas graças, nas nossas mãos e conseguiu a tão sonhada aprovação, ok? Então, no 21º exame de ordem, que foi o último, encontraram uma ação civil pública, que foi trabalhada exaustivamente em sala de aula, foi peça inclusive do nosso simulado, demos dicas no dia anterior acerca da ação civil pública, e no dia seguinte, os alunos, ao fazerem a prova deles, se depararam com uma ACP, ok, gente? Então, é o seguinte, vocês vão fazer a prova de vocês. O que eu não posso dizer para vocês é que chegar lá na prova, vocês não vão encontrar uma peça para fazer, vocês não vão encontrar perguntas para responder. Claro que vai ter, gente. Uma prova vocês vão fazer. Eu sei que dá um frio na barriga, mas vão felizes, vão com um pensamento positivo, vão alegre, vão com vontade, porque vai dar certo, ok? Vocês estudaram, existe uma margem de erro. Veja, a prova vale 10 pontos, você pode tirar 6. Ou seja, isso significa que você pode perder 4 pontos. Há uma margem de erro. E a gente cercou, a gente estudou muito aqui, tá? Vocês leram, vocês escreveram, vocês pesquisaram no Vademecum de vocês. Muitas respostas vocês vão encontrar lá no Vademecum de vocês. É só identificar o instituto direitinho daquilo que está sendo perguntado. É só analisar direitinho o enunciado. Ficando calma, cuidado, gente, cuidado para vocês não ficarem afoitos. O que é afoito? Afoito, eu vou até sentar aqui em cima da mesa. Afoito, gente, afoito, afoito é quando o aluno, o candidato, se depara com o enunciado da prova. E quando ele se depara com o enunciado da prova, ele identifica lá, por exemplo, José, cidadão, em pleno gozo dos seus direitos políticos, e não lê todo o enunciado e já, opa, a ação popular, já vou começar a fazer ação popular. Calma. Leia todo o enunciado, Olha só, na prova passada, que caiu a ação civil pública, o enunciado, ele dava todos os elementos de um mandado de segurança coletivo. E a última frase fazia com que
aquela peça não fosse um mandado de segurança coletivo e sim uma ação civil pública. Então, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, tenham tranquilidade, não sejam afoitos, leem o enunciado, leia 2 vezes, montem o esqueleto da peça, vocês vão receber 2 cadernos, um caderno que é justamente o lugar onde estarão as perguntas e o enunciado da peça, vocês vão utilizar para planejar a sua prova, para fazer o esqueleto da peça, para responder os quesitos essenciais, ok? Tudo bem, gente? Então, primeiro ponto, primeira coisa, fiquem tranquilos, não fiquem afoitos e recebam bem a prova. Tem gente que já recebe a prova assim, ó, tremendo. Não recebam a prova assim, o coração batendo. Não recebam a prova assim. Recebam bem a prova, recebam a prova leve. Se for o caso, não falo de religião aqui, apesar de eu ser muito religioso, eu não falo de religião aqui, mas façam uma oração, peça aí, Papai do Céu, que dê o direcionamento, que dê a tranquilidade, que dê a calma para que vocês possam aí fazer a prova de vocês da melhor forma possível. Eu acredito muito em vocês, eu vi muitas peças de vocês. Tânia, eu vi sua peça. Aliás, Tânia, eu vi várias peças suas, você está escrevendo muito bem, você está estruturando muito bem, eu vi outras milhares de peças, sabe, vocês estão indo bem. Eva, você estudou muito, você me perguntou muito, você está no caminho certo, você teve raciocínios muito legais, ok? Professor, mas olha, tem alguns pontos que eu preciso ainda melhorar, ok, então trabalhe neles enquanto ainda dá tempo, mas sem enlouquecer, sem ficar maluca, sem pensamento negativo de que vai dar errado, porque não vai, ok? Então, Michele, Rafael, Gustavo, Pedro, Estefânia, Marina, ok? Olha, eu vi vocês, enxergando vocês que tiveram muito contato comigo e com muitos outros alunos, eu percebi que vocês estão no caminho certo, ok? Então fiquem tranquilos. Eu estarei no WhatsApp antes, durante e depois da prova. Eu estarei aqui no Provário no domingo, eu vou gravar a resolução da peça, eu e o professor André vamos comentar as questões, vamos comentar a prova, como sempre fazemos. Então, fiquem tranquilos, ok? Antes da prova, eu estarei no WhatsApp, podem mandar mensagens para mim, podem mandar as últimas dúvidas, ok? Fiquem tranquilos. No 19º, foi isso? 19º exame, que foi uma DPF que caiu, a aluna mandou para mim assim, antes da prova, professor, me fala por favor como é que é a estrutura da DPF. Aí eu falei para ela rapidinho a estrutura da DPF, chegou lá, caiu uma DPF, olha que danada, hein? Parecia que ela estava adivinhando. Então, gente, essa forma de você se portar diante da prova que vocês vão fazer, ela é muito importante, ok? Ela é muito importante. Então não adianta vocês irem com um pensamento negativo, com um pensamento de medo, com sentimento de medo, ok? Não vão corajosos, vão com sangue nos olhos, faca nos dentes e vai dar certo, tá? Tranquilidade, vamos reduzir a ansiedade, vamos acreditar aí no potencial de vocês, porque vai dar certo, ok? E eu quero tranquilizá-los com relação a isso. O curso, quem assistiu às aulas, quem acompanhou tudo, o curso foi um curso que preparou vocês para essa prova que vocês vão fazer. É um curso que já aprovou muitas pessoas, é um curso que tem resultados fantásticos em aprovação. Então, eu acredito muito na aprovação de vocês também, ok? Nós vamos começar aqui uma sequência de blocos, de dicas finais, de estruturação de peças, justamente para quê? Para que vocês aí possam enfrentar a prova. Nós vamos fazer, na verdade, uma síntese daquilo que a gente estudou, uma síntese das peças, trabalhando pontos importantes, para a gente relembrar algumas coisas e vocês perceberem que a prova que vocês vão enfrentar não é uma prova difícil, ok? É uma prova
tranquila, é uma prova que só vai exigir de vocês ali que vocês tenham um pouquinho de atenção, que explorem o conhecimento de vocês que está lá, guardadinho, tá certo? Tudo bem, gente? Então vamos lá, vamos começar isso logo, porque eu preciso de vocês bem tranquilos, ok? Vamos lá. Bom, vamos começar falando de peças, né? Que é o que o pessoal aí tem mais medo, apesar que as questões abertas, elas também são muito importantes, porque elas te ajudam aí a conseguir pontos para você passar, mas vamos começar falando de peças, beleza? Gente, seja qual for o enunciado de vocês, vocês vão encontrar, se for uma petição inicial, vocês vão encontrar fatalmente uma peça processual que vai ter a seguinte estrutura. Vem cá, vem comigo. Professor, você está dizendo que toda peça tem uma estrutura? Toda peça, toda petição inicial que vocês fizerem, sempre vai ter a mesma estrutura, que é o endereçamento. Endereçamento, ok? Toda peça tem endereçamento. E eu já falei com vocês que o endereçamento é a competência que vocês encontram normalmente nos artigos 102, 105, 108, 109 e a competência residual do 125. Por que competência residual? Porque se você se deparou com um caso, com um enunciado, que não é de competência do 102, do 105, do 108, do 109, vai no 125. Professor, a competência pode ser diferente aqui desses artigos? Pode estar em outros locais, em outros lugares? Pode, por exemplo, nas leis específicas. Imagine, se vocês tiverem um enunciado que te leva ali para uma ação popular, o que você vai fazer? Óbvio, que você vai lá na lei da ação popular. E você vai procurar na lei da ação popular, que normalmente são, as leis específicas, gente, são leis pequenas, ok? São leis pequenininhas, fáceis de encontrar ali as informações da peça de vocês, ok? Então, se você for lá na ação popular, você vai encontrar a norma referente à competência local para julgar ali a ação popular, beleza? Então, aí não seria o caso desses artigos aqui. Então, vocês verifiquem primeiro a legislação especial se traz nela alguma regra relacionada à competência. Pois bem, depois do endereçamento, toda peça, toda petição inicial vai ter o quê? Um preâmbulo. Ok. O que é o preâmbulo, gente? O preâmbulo nada mais é do que o cliente que te procura, qualificado, você vai qualificá-lo, depende, se for uma pessoa física, você vai ter que colocar nacionalidade, profissão, estado civil, ok? E aí, claro, se a questão te informar, se o enunciado te falar que Paulo, seu cliente, é casado, você não vai colocar estado civil, 3 pontinhos. Se a questão te informar que Paulo, seu cliente, está em pleno gozo dos seus direitos políticos, e aí você vai colocar que ele é brasileiro, ok? Você se o enunciado te informar que Paulo é pedreiro, você não vai colocar profissão, 3 pontinhos, você vai colocar pedreiro. Professor, mas o enunciado não me disse nada. Gente, então, seguindo aquela regra, nacionalidade, 3 pontinhos, vírgula, estado civil, 3 pontinhos, vírgula, profissão, 3 pontinhos, vírgula, CPF, inscrito, pessoa física, né? Inscrito no CPF, número, 3 pontinhos, no RG, sob o número, 3 pontinhos, com endereço, 3 pontinhos, endereço eletrônico, 3 pontinhos, por meio de seu advogado, que a esta subscreve, nos termos do artigo 287 do Código de Processo Civil, com endereço 3 pontinhos, endereço eletrônico 3 pontinhos. Vem perante Vossa Excelência, com fundamento nos artigos tais, aí depende da peça que você vai trabalhar, depende da peça que vai vir para você, propor a seguinte peça, e o nome iuris da peça, ação popular, ação civil pública,
Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Arguição, não é ação. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ação declaratória de constitucionalidade. Cuidado, não é ação direta de constitucionalidade, é ação declaratória de constitucionalidade. Ok? Tudo bem? Em face de aquele que é o contra quem, o legitimado passivo, também qualificado da mesma forma. Ok? No final, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, 2 pontinhos. Gente, muito simples, beleza? E aí, depois do preâmbulo, o que é que nós vamos fazer? E nós vamos para o primeiro título aqui, ó, dos fatos. E aí vocês vão resumir aquilo que está sendo dito no enunciado para vocês, o caso que foi trazido para vocês, ok? Professor, está muito grande. Calma, gente, calma. Leem 2 vezes, percebam, leem com olhos e leem, façam uma leitura para entender o que está acontecendo. Sabe? Se você fizer uma leitura preocupado, que peça que é essa, 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 que peça que é essa que eu estou lendo, mas não estou entendendo que peça. Não. Leia. Gente, deixe o caso vir até vocês. Leiam o caso. Ajam como advogados. Pensem como advogados, porque a prova é para isso, para você ser um advogado. Ok? Tudo bem? Então, dos fatos, vocês vão resumir as partes mais importantes, professor, no cursinho tal, que eu tinha feito lá atrás, antes de fazer o curso aqui com o senhor, eu estou na repescagem, disseram que é para pegar e copiar o enunciado no lugar dos fatos. Gente, por isso está fazendo repescagem aqui, tá vendo? Agora você não vai fazer isso, você vai resumir a parte dos fatos, ok? Você vai entender o caso e vai transcrever da melhor forma possível. E lembrem-se do que o nosso professor de português, Ricardo S., disse, e eu digo e eu repito. Cuidado, tem gente que não sabe pôr ponto final nas frases. Repetindo, tem gente que não consegue colocar ponto final nas frases. Aí começa a frase lá em cima e vai de vírgula em vírgula em vírgula até a última linha lá embaixo daquela página. Gente, prestem atenção, organizem as ideias, trabalhem com frases mais curtas, ok? Tudo bem? Pensem que vocês vão estar fazendo uma prova, vocês estarão fazendo uma prova não para vocês estarão fazendo uma prova para um corretor, para alguém que vai corrigir essa prova sua, ok? Então, letra, caligrafia bacana, legível. Minha letra tem que ser linda. Não, ela tem que ser legível, ok? Legível. Outra coisa, não adianta, eu já disse isso várias vezes, você querer fazer a prova toda na folha de rascunhos para depois passar limpo. Não dá tempo. Não dá tempo. A sua folha de rascunhos serve apenas, tão somente para você planejar a sua prova. Tudo bem? Ok? Então, depois dos fatos, nós vamos para a segunda parte. A segunda parte, professor, eu já sei o que é. A segunda parte é do direito. Então, vamos lá, tudo bem. Do direito. Ok? Do direito. Agora, vamos pensar em prova da OAB. Essa parte do direito, olha só, gente, que interessante. Essa parte do direito aqui, da prova de vocês, qual que é o segredo? O segredo é que essa parte do direito se subdivide em várias outras partes, que é o que é pontuado na prova da OAB. Quer ver? Foro competente, que é a competência que vai te levar para o endereçamento. O que é o foro competente, gente? Foro competente é o órgão jurisdicional responsável por julgar aquela ação. Por que aquele órgão é o responsável para julgar aquela ação? Ora, porque o artigo X diz que o órgão responsável por julgar aquela ação é o órgão tal, ok? Tudo bem.
Depois, ainda dentro do direito, foro competente. Depois de foro competente, nós temos do cabimento. Do cabimento, simples. Por que que essa peça é uma ação popular e não uma ação direta de inconstitucionalidade? É isso que você tem que trabalhar no cabimento. Por que que é a peça X que eu estou utilizando para essa questão, para esse enunciado, e não a peça Y? Por que é um habeas corpus e não um mandado de segurança? Por que a peça adequada é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e não mandado de injunção? Gente, tem artigos relacionados a isso. Tem artigos relacionados àquela peça. É isso que vocês vão escrever na parte do cabimento. Além de foro competente, cabimento, dentro do direito, vocês terão que falar sobre o quê? Sobre a legitimidade. Sobre a legitimidade, né? Só que, no que tange a legitimidade, gente, olha só, sempre duas coisas. Vocês vão falar da ativa e da passiva. Da ativa. Por que que o seu cliente, ele pode propor aquela ação? Por que que ele pode ser... por que que ele pode ser autor, por que que ele pode figurar no polo ativo de uma ação popular? Será que é porque ele é cidadão? Será que é porque ele está em pleno gozo dos seus direitos políticos? Será que o seu cliente, dessa peça aqui, da ação direta de inconstitucionalidade, será que ele é um dos legitimados lá do artigo 103 da Constituição? Será? Se for, você tem que explicar. Aonde, professor? No quesito legitimidade ativa. Além da legitimidade... Então, vamos lá. Gente, na legitimidade ativa, vocês vão demonstrar por quê que o cliente de vocês deve figurar, por que ele é autor dessa ação. Será que é porque ele é cidadão, está em pleno gozo dos seus direitos políticos e, portanto, pode propor ação popular? Será que ele é um dos legitimados do artigo 103 e, portanto, podem propor ali uma ação direta de inconstitucionalidade? Gente, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. O que vai ser pontuado na prova de vocês é isso aqui, ó. Foro competente, cabimento, legitimidade ativa e passiva. Passiva, professor, passiva. Gente, por que que a ação de vocês, ela é contra o Congresso Nacional? Será que o Congresso Nacional é o responsável por elaborar aquela norma que não elaborou e, ao não elaborar, está violando ali, impedindo o exercício de um direito constitucional? Será que o Congresso Nacional elaborou aquela norma que está ferindo a Constituição e, portanto, é legitimado passivo daquela ação direta de inconstitucionalidade? Ok, gente? Toda peça de vocês, se for uma petição inicial, vai trazer isto daqui. Ok, gente? Tudo bem? Vamos lá. Ainda, além de foro competente, do cabimento, da legitimidade, ok? Tem mais coisa? Tem mais coisa, professor? Tem mais coisa. Quer ver? Foro competente, cabimento, legitimidade. Vocês vão colocar tempestividade, ok? Por quê? Porque pode ser que aquela peça de vocês seja, por exemplo, um mandado de segurança. E nós sabemos que, por exemplo, o mandado de segurança tem um prazo de 120 dias. Ok, gente? Então, tomem muito cuidado com alguns detalhes que são específicos de algumas peças. Nós vamos falar aqui ao longo de nossas dicas, ok? Mas o que eu quero dizer para vocês, dentro do direito, foro competente, cabimento, legitimidade, da tempestividade, ok? Lembrando que legitimidade, vocês devem falar, por exemplo, caso seja uma das ações do controle concentrado, em que o legitimado ativo for os incisos 4, 5 e 9, vocês devem demonstrar a pertinência temática. E aqui dentro, ó, falar sobre a pertinência
temática. Pertinência temática. Caso sejam os incisos 4, 5 e 9 nas ações do controle, ok? Veja que a peça de vocês vai ter sempre essa estrutura e vai variar. O que que vai variar? O que que foge um pouquinho? O que que eu tenho que colocar mais a depender da peça? Gente, vocês vão colocar aquilo que for a mais, dependendo da peça que for, o que tiver sendo trazido no caso de vocês. Então, por exemplo, quer ver? Se for trazido para vocês um enunciado que está narrando que houve violação do direito líquido e certo por uma autoridade coatora há menos de 120 dias e que há um documento que foi gerado que prova o direito do autor, parari, parará, parará, vocês estarão, claro, diante de um mandado de segurança, ok? Na peça de vocês, do mandado de segurança, além da tempestividade, vocês vão ter que incluir o quê? Da prova pré-constituída. Ok? Isso no MS, tá? Então, gente, o que varia são pequenos elementos que vocês devem colocar na sua peça, que serão pontuados e que vai depender da natureza da peça. Quer ver uma coisa? Se for uma ação declaratória de constitucionalidade, vocês vão ter que demonstrar que há o quê? Vocês deverão demonstrar que há processos judiciais em andamento, não é? Então, vocês vão ter que falar da chamada controvérsia judicial, tudo aqui dentro do direito. Da controvérsia judicial, vai explicar que existe controvérsia judicial, portanto, sendo necessário a propositura da presente ação declaratória de constitucionalidade, mas isso só para a ADC. Ok? Tudo bem, gente? Além de foro competente, cabimento, legitimidade, vocês também vão falar o principal, que é do direito violado. Quando vocês falam do direito violado, vocês estarão falando daquilo que é o tema da sua peça. Então, por exemplo, se houve um direito líquido e certo violado por uma autoridade coatora há menos de 120 dias, mandado de segurança. E aí, você pode até substituir o título aqui do direito violado por da violação ao direito líquido e certo. Se for uma ação direta de inconstitucionalidade, vocês vão escrever aqui, ó, da inconstitucionalidade da lei tal. E aí vão falar da inconstitucionalidade material, da inconstitucionalidade formal. Se for uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, vocês vão explicar aqui, na violação ao direito, o quê? Por que a lei ela é compatível com a Constituição. Então, vocês podem, inclusive, falar da constitucionalidade da norma tal. Se for um mandado de injunção, ao invés de vocês escreverem do direito violado, vocês vão escrever da falta da norma regulamentadora. Se for uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, vocês vão falar o quê? Da violação ao preceito fundamental. É isso, ok, gente? Se for um habeas corpus, professor, ora, se for um habeas corpus, vocês vão falar da violação ao direito de ir e vir, ou, melhor, da violação ao direito de locomoção. Ok, gente? Então é muito tranquilo. Toda peça, se vier uma petição inicial que cair para vocês, vai trazer isso aqui, ok? Bom, tem mais coisa? Tem mais coisa. Qual a outra coisa, professor? Aqui, ó, da tutela provisória, ok? Da tutela provisória, que pode ser uma medida liminar, uma medida cautelar. Nós vamos falar disso aí na próxima aula. Tudo bem, gente? Então, um abraço para vocês, até já. Tchau, tchau.